Doutor, qual é o diagnóstico? Como que eles estão? É muito ruim. Calma, tem solução. Eles até sabem as técnicas de operação da subtração, da divisão, da multiplicação, da soma, mas eles ainda não sabem aplicar muito bem a divisão e a multiplicação. Olha que em algumas aulas a gente resolve e depois a gente pode prosseguir com o conteúdo. Como assim? Aqui não é o pronto-socorro? Não, é uma escola, eu só tava brincando de dentista com as crianças. No Dia do Educador de hoje, vamos ver que diagnosticar não é uma função apenas de médico. Diagnosticar é uma função também do professor. No início do ano letivo, deve-se constatar se os alunos possuem os conhecimentos e habilidades necessários para se introduzir os novos conteúdos. Por exemplo, um professor que vai dar aula para a quarta série. Então, no começo do ano, ele aplica uma avaliação diagnóstica para perceber o que os alunos aprenderam ao longo do período anterior. Desta forma, o professor vai verificar se existem habilidades e conhecimentos que devem ser retomados antes de aplicar os novos conteúdos. A avaliação diagnóstica tem também outra função: identificar as dificuldades de aprendizagem, tentando discriminar as características delas e as suas possíveis causas. Algumas dificuldades são de natureza cognitiva, como é o caso daqueles alunos que têm dificuldades em certas matérias. Bom, nesse caso, o que se deve fazer é trabalhar de uma forma contínua e sistemática com esse aluno. E a solução para esse problema está nas mãos apenas do professor. Ainda não compreende que a história é um processo contínuo, que cada coisa gera outra. Mas esse não é o fim. Eu não vou desistir. Vou fazer com eles uma linha do tempo sobre a própria vida deles. Sim, eles vão entender que história é a gente que faz e que é um processo. Daí Pedro não vai mais fragmentar. O aluno também pode apresentar dificuldades de natureza afetiva e emocional, decorrentes de situações conflitantes, por exemplo, na sua casa, na escola ou com seus colegas. E isso interfere no processo dele de ensino-aprendizagem. João não consegue parar quieto, briga com os amigos, xinga todo mundo, não me respeita. Mas os meus exames mostram que esse comportamento tem causa. João foi abandonado quando era criança pelos pais. E agora ele fica armado contra tudo e todos. Mas eu já sei o que vou fazer. O remédio é distribuir funções. Vou fazer com que todo mundo tenha uma tarefa, como apagar o quadro, colar cartaz, arrumar carteira, distribuir atividades. Assim, todos vão participar da dinâmica da sala. E João vai se sentir responsável por ela também. Também existem os alunos apáticos, distraídos, desmotivados e que se isolam dos demais. Isso pode ter várias causas, mas uma delas é a reprovação. Maria está tremendamente mal. Também, depois de ter que passar por isso 2 vezes, ela perdeu a esperança e está frustrada com o fracasso. Mas eu já sei o que eu vou fazer também. Vou incrementar a sala de aula com jogos, com atividades dinâmicas, como, por exemplo, expressão oral. Assim todos vão poder ouvir e fazer-se ouvir, ter nem que for 1 minuto de atenção. E vou motivar cada comportamento positivo dela. Assim a autoconfiança e a autoestima dela vai voltar. Obrigado por assistirem o Dia do Educador de hoje. E lembre-se, professor, você deve diagnosticar para não dar os conteúdos que os seus alunos já sabem ou aqueles que ele ainda não tem princípio para saber.